Hoje estamos à conversa na primeira pessoa com João Dias. Olá, João. Olá, Carla. Tudo bem? Tudo? E tu Estás estás bem? confortável? Sim, esses bancos são muito confortáveis. Gostas da decoração? Gosto. Muito bem, preparado aqui para a nossa entrevista? Para Sim. a nossa conversa, não é uma bem uma conversa, entrevista, sim. isto é uma conversa. Tu és um conversador, não é? Tem dias, Eu também não é? gosto de ouvir. Temos todos os dias. Eu, tu, nós todos. Inclusive somos os 2 dias, não é? Exatamente, por isso mesmo. Muito bem. Ó João, então conta lá como é que surgiu o teu interesse pelo ramo imobiliário. Conta-nos essa história. Olha, tudo começou assim de uma forma um bocadinho espontânea. Eu não tinha tido nenhuma ligação direta com o ramo imobiliário. Inclusivamente não me recordo até o momento em que vim para o ramo de ter assistido a alguma transação de casa ou de algum tipo de imóvel em termos familiares, mesmo até nos meus parentes mais próximos, não me recordo de ter ultrapassado ou até mesmo ter passado por esse processo. E portanto foi assim de uma forma muito repentina, eu nem conhecia muito bem o mercado, mas andava à procura de algo que me desse alguma liberdade em termos de horários, isto porque eu frequentava a faculdade, também tinha a nível desportivo um compromisso futebolístico que até mantenho ainda hoje e precisava efetivamente de encontrar algum tipo de trabalho que eu queria trabalhar na altura e precisava de encontrar um trabalho que me desse alguma liberdade a nível de carga horária. E que, acima de tudo, também me trouxesse alguma remuneração, não é? Porque, efetivamente, era aquilo que nós procuramos quando vamos trabalhar. Acho que ninguém trabalha de graça, não é? Em alguns dos casos, não é? Para todos os efeitos, até Às acho que já vezes. fui um bocadinho alvo disso aqui. Às vezes começa-se por se trabalhar um bocado de graça, mas depois Claro. semeamos para colher os frutos, não é? São fases, não é? Claro, é isso Mas mesmo. acho que foi muito por aí. E depois... E como é que surgiu a ZOM? Porque assim, nunca tiveste experiência no ramo imobiliário. Mas como é que surgiu a ZOM aqui? Qual foi o clique? Olha, Como é que vieste aqui parar? eu comecei a pesquisar algumas imobiliárias. Aliás, eu comecei, em primeiro lugar, a pesquisar emprego, não é? Sem ser no ramo imobiliário, mas como os horários não coincidiam, automaticamente virei para esta área porque sabia que... Então foi essa a não havia. questão. Foi Era essa a questão, há bocadinho falávamos de blocos de tempo, ou seja, tu também tinhas blocos de tempo que tinhas de dedicar aos estudos, que tinhas de dedicar ao futebol, que tinhas esses compromissos e querias arranjar algo que te permitisse aí no meio Sim, algo que eu pudesse gerir. começares a trabalhar, sim, e tirar algum proveito, é Exatamente, evidente. sim, acima de tudo isso. E para todos os efeitos, verifiquei que no ramo imobiliário havia essa possibilidade. E eu construir o meu horário em função de outras atividades que eu tinha que não podia mexer na carga horária, não é? E, portanto, eu treinava ao final do dia, o futebol, estudava em horários diversos, ou era durante a manhã, ou era durante a tarde, havia dias em que estudava do início do dia até ao final do dia, e portanto tinha que me adaptar a essas necessidades, tanto a nível do estudo e do futebolístico. E comecei então a pesquisar dentro do ramo imobiliário. Coincidentemente, tinha um amigo que jogava comigo na altura, que foi durante muitos anos consultor imobiliário, hoje em dia até é investidor, e nós partilhávamos sempre algumas ideias, porque eu sabia perfeitamente qual era a área dele, e eu perguntei-lhe qual seria a opinião dele, o que é que achava da área. Portanto, ele deu-me a sua opinião, indicou-me algumas imobiliárias que eu poderia falar para perceber se era aquilo que eu queria e que procurava, e eu fiz esse estudo, não é? E depois de ter falado com 2 ou 3 imobiliárias, na verdade não foram muito mais do que isso, percebi, até por uma questão de proximidade à minha zona de habitação e de convivência, que a ZOM da Maia, no caso, seria a oportunidade perfeita e a oportunidade ideal e que me oferecia aquilo que eu procurava. Sim. Tu, nessa altura, tinhas que idade? Eu, nessa altura, tinha 21 anos. 21 anos? 21 anos. Muito bem. Estava a começar Já estavas aí a delinear um os caminho, não é? 20s, não é? Exato. Muito bem. Mas como é que chegaste aqui precisamente à Zoma da Maia? Eu, nessa pesquisa que fiz, rapidamente apercebi-me que... Vieste a uma reunião de talento? Sim, Foi? sim. Ok. E nessa pesquisa que eu fiz, rapidamente apercebi-me que a metodologia de trabalho dos outros grupos que eu visitei não era exatamente aquilo que procurava. E quando falei novamente com esse meu amigo
sobre a ZOM, porque era uma coisa que eu conhecia através da internet, não é? Nomeadamente, na minha geração não poderia ser por jornal, não é? Tinha de ser mesmo pela internet. E conheci pela internet, e então comecei a pesquisar um bocadinho sobre a ZOM, em particular a ZOM em forma geral, não a ZOM da Maia, porque não conhecia, e descobri então o Talento, um site de recrutamento por parte da ZOM, e foi aí que eu me inscrevi, e depois andei num processo, como sabes, demoroso até conseguir conciliar a data das aulas com a data da formação, e demorou algum tempo, mas depois lá consegui conciliar. Mas para todos os efeitos, acho que a reunião que eu tive aqui com o Rui foi uma frase determinadora na minha decisão. Foi? Foi Sim. dessa reunião que quase que saiu a tua decisão, é por aqui, é este caminho, Sim, pelo menos sim, naquela altura. Sim, sem dúvida, Ok, sem dúvida. muito bem. E o que é que foi para ti mais difícil durante este período, não é? Porque já lá vão quase 2 anos. 2 anos e meio. 2 sim. anos e meio. Portanto, futebol, faculdade, trabalhos da faculdade, não é? E o trabalho que começaste a desenvolver aqui. Eu acho que acaba por ser, não só por eu ter a faculdade e o desporto, acaba sempre por ser muito difícil conciliar as nossas atividades. Porque eu, no caso, tinha a faculdade e o desporto, mas os outros consultores têm a família, têm atividades pessoais, não é? E todos eles têm que gerir essa questão. E a gestão do tempo e de prioridades das atividades diárias foi, sem dúvida, aquilo que eu senti mais dificuldade. Embora eu sempre tive alguma facilidade na faculdade, porque são projetos muito práticos e não requer, efetivamente, que eu tenha que passar horas a estudar, mas claro que roubava-me sempre algum tempo do dia e que era sempre importante eu disponibilizar para o estudo. Mas, no fundo, foi essa a minha maior dificuldade, essa gestão de prioridades e de tempo. E depois, pronto, obviamente, eu estava a começar, não conhecia nada do mercado, nunca tinha passado por esse processo. Estava a nadar num mar desconhecido, digamos assim, e foi tentar apanhar um comboio em andamento, não é? Que se torna um bocadinho difícil, tanto a nível de informação, de conhecimento, até mesmo de contactos. Como deves calcular, os meus contactos são todos da minha idade e nem todos propriamente têm condições ou até mesmo pensam em comprar ou vender casas, não é? E, portanto, foi criar uma base de dados superior a nível de idades àquilo que eu tinha, Claro. para tentar... E achas que era difícil o teu contacto, pelo facto de seres mais novo, era difícil tu chegares a essas pessoas? Sim, eu acredito que tenha sido É um mais difícil. do que para uma pessoa com mais idade, é isso? Sim, porque eu, como não tinha também o conhecimento, não conseguia transmitir a confiança e segurança necessária para as pessoas pensarem que estavam seguros quando me entregassem um imóvel para vender, não é? Obviamente, no início isso prejudica-me um bocadinho porque eu não tinha essa segurança. Mas a partir do momento em que nós começamos a lidar com processos, e aqui eu tive muita sorte de passar muito tempo, inclusivamente contigo, em processos burocráticos, em processos de angariação, de venda, e deu-me uma bagagem muito grande, não é? Para eu me sentir mais seguro. A partir desse momento as pessoas até podem ver isso como uma oportunidade, não é? Podem pensar, inclusive já tive clientes que disseram e que citaram mesmo essas palavras, que é mesmo, vamos dar uma oportunidade a este jovem, que está a começar, não é? E as pessoas até se empatizem com isso e ficam contentes por alguém estar Tirar partido da tua juventude, não é? Sim. Quando as pessoas acham isso, acho que isso é interessante, sem dúvida. Muito bem. E diz-nos, que conselhos é que tu darias a alguém que está a pensar em entrar no ramo imobiliário, independentemente de ser da tua idade, jovem, até uma pessoa mais velha? Que conselhos é que tu darias, da experiência que já tens deste período que passaste aqui connosco? Eu considero o conselho mais importante, embora não chegue para caracterizar o início do processo, acho que o mais importante é mesmo a resiliência e a perseverança que a pessoa tem de ter, porque embora eventualmente pode existir algum negócio imediato e que nós consigamos ficar mais seguros a nível financeiro, porque também é importante nós olharmos para isto como uma empresa pessoal. Nós não estamos só a vender uma casa para faturar, é a gestão da nossa empresa. Nós temos custos, nós temos atividades e responsabilidades.
Portanto, temos que olhar para isto exatamente como uma empresa. E ao início é muito difícil ter essa disciplina, sobretudo para conseguirmos organizar as ideias e continuar sempre, mesmo quando as coisas não correm bem. Porque inicialmente há muitos processos que nos vão cair das mãos e mesmo em fase posterior da carreira continuam a cair processos das nossas mãos, não é? E é importante nós mantermos sempre fortes e resilientes para que tudo corra bem nesses processos que nos vão passando nas mãos. Outra coisa que eu aproveito também para dizer, Carla, se me permites, seria mesmo a parte da disciplina, porque... Pois, sim, há bocadinho, por acaso, era uma palavra que tu estavas a falar do trabalho, da faculdade, e eu estava a pensar, disciplina. Sim. É mesmo isso, tens que ter muita disciplina. Sim, eu até diria que é a parte mais importante. Nós temos uma vantagem muito grande neste ramo. Nós controlamos o nosso tempo. E apesar de termos objetivos a cumprir, nós não temos ninguém que nos obrigue a entrar às X horas e sair às X horas, não é? Nós temos que cumprir os nossos objetivos, quem eventualmente tem esse objetivo, não é? E para isso nós temos que ter muita disciplina, seja para fazer contactos, seja para uma atividade exterior que nos vai deixar psicologicamente e fisicamente melhor para estarmos aptos a estar na nossa melhor forma enquanto gestor de mediação ou consultor. Seja o que for, é preciso sempre muita disciplina, porque é a parte mais importante para nós conseguirmos fazer as tarefas diárias, semanais, mensais, que depois nos vão levar aos nossos objetivos finais. São esses dois conselhos que eu destaco. É a resiliência e a disciplina. Muito bem. Que acabam por estar super interligados. Não é? Então, mas são essas duas características que fazem com que tu te diferencies dos outros colegas? Eu faço a mesma pergunta que já fiz a outros colegas, que é, se eu quiser que tu vendas a minha casa, porque é que eu te hei de dar a ti, João Dias, essa possibilidade? O que é que tu te distingues dos demais? Qual é a mais-valia que tu trazes? Traz a mais-valia, se calhar, de ser jovem. Sim. Se calhar até podes ter umas ideias aí inovadoras, sim, diferenciadas. Que não quer dizer que todos não tenham, mas... Sim, claro, mas às vezes os jovens também aportam, não é? Coisas interessantes. Por isso, não é só a experiência, quero dizer, não é? Porque é que deverias ser tu? Diz-me lá. Olha, eu acho que tem alguns fatores que podem ser importantes para os clientes que trabalham comigo. Eventualmente, nem todos vão se identificar com isso e é perfeitamente normal e até acho melhor porque assim todos temos tempo para lidar Haja diversidade, exatamente, sim. com vários processos. Mas, para começar, esses dois que nós falamos, a resiliência e a disciplina, são dois fatores que eu considero diferenciadores no meu serviço. Depois, por base da minha formação académica, acredito também que as capacidades de design que eu essa é a tua área. Tu tiras partido dessa tua formação. Sim, nomeadamente eu gosto sempre de tratar um imóvel, seja ele qual for, com bastante exclusividade, fazer coisas que diferenciadas. Tornam um imóvel acima de tudo único. E eu acho que isso, não só para o proprietário, mas também para o cliente comprador é importante. Como proprietário nós estamos a vender um imóvel, mas eu, se calhar se me colocar no lugar deles, um imóvel, nunca me vou esquecer que vendi aquela casa, não é? Sim. Passem os anos que passarem, eu sei que tive aquela casa e sei que a vendi pelo valor que vendi, não é? E criar essa memória e deixar essa memória documentada num objeto material, mas que signifique bastante para o proprietário, pelo menos é um serviço, uma parte do serviço que eu tenho que ofereço aos meus clientes. Eu acho isso muito importante e acho que isso não é o aspecto importante, acaba por não ser, porque isso não vai fazer com que a venda seja pelo melhor preço possível ou no tempo em que o proprietário deseja, não é isso, mas é um serviço que acrescenta um valor emocional. Sim. Depois acho que acaba sempre por estar relacionado pela essa questão que falaste da inovação, não é? Porque eu já faço isso em angariações que são minhas, angariações que são de colegas, que é publicidade digital através das redes sociais que chegam a milhares de pessoas. Inclusivamente temos vídeos a chegar às 10, 20 mil visualizações e, portanto, nessas milhares de pessoas, uma pode ser o comprador para essa casa, não é? E isso pode ser um aspecto super importante. E depois é mesmo essa questão que falaste e que eu voltei a referir, a resiliência, porque
assinar um contrato com um cliente vendedor, é para levar até ao fim, é para fechar negócio. É para vender. É para vender, dentro dos objetivos de ambas as partes, não é? Porque o que interessa é que todas as partes saiam beneficiadas do negócio. Do negócio. O negócio tem que ser bom para as duas partes, não é? Exatamente. Muito bem, João. Obrigada. Gostei muito desta conversa. Eu também. Até à Sempre um próxima. prazer.